O futuro é dos generalistas. Bem-vindos e bem-vindas ao Manifesto Desnichados, a nossa nova comunidade de generalistas aqui no YouTube e em todas as redes sociais. Baseada em nosso livro, então, nossa Bíblia, que é Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas, um baita de um livro do David Epstein. Outro Epstein. E por que a gente está fazendo isso? Tá? Nós estamos, então, construindo, não sei se vai ser a primeira comunidade do Brasil, do mundo, isso aqui não importa. Mas o conceito é nós termos um espaço no qual nós possamos falar sobre qualquer coisa, sem um nicho, desnichados. Justamente acreditando que é esse um dos futuros da criação de conteúdo e também profissionais do ser humano. E o mundo de inteligência artificial, provavelmente, e essa vai ser a nossa aposta, e se você acredita nisso também, vai estar aqui junto conosco. Quanto mais nós soubermos de diferentes campos, de diferentes segmentos, mercados, quanto mais conhecimento, seja ele básico ou profundo, nós tivermos dessas diferentes fontes para nós alimentarmos, para bebermos destas, mais nós seremos capazes de nos diferenciarmos das IAs e da máquina. Né? Nós teremos a capacidade de fazer diferentes combinações, de sermos criativos, diferente de como até então um Claude, um ChatGPT, um Gemini consegue ser. E aqui a ideia não é ser contra a máquina, disputar junto com ela, mas justamente convergir e trazer um pouquinho do fator humano que com certeza já é e vai ser cada vez mais um diferencial. E somente a gente sendo generalistas, ou pelo menos aumentando esse nosso campo generalista, e não só estarmos especialistas em uma coisa só, é que a gente vai conseguir transitar em diferentes campos e aí sim conseguir criar diferentes coisas, agregar valor para nós, para os outros, e sermos bons profissionais e atingirmos sucesso, seja lá o que isso represente para você. Seja um sucesso em relação a dinheiro, profissional, a familiar, a psicológico e até mesmo de bem-estar ali, principalmente sucesso em relação a você conseguir fazer o que você gosta ou você pelo menos estar ali estudando as coisas que você gosta. Porque muitas vezes a gente pode se especializar em algo ou seguir se especializando somente em algo, em uma coisa, e não necessariamente é a nossa paixão. E a gente vai ver bastante conteúdo por aqui do quanto essa paixão é importante. Então a gente pode, de repente, estar estudando algo que a gente goste, por mais que a gente trabalhe em outra coisa, e isso o generalismo irá ajudar. Trazendo um pouquinho sobre o livro em si, tá? Faz tempo que eu li ele. Eu pretendo reler e trazer aqui em um novo vídeo os novos insights em relação à releitura, tá? Mas basicamente esse jornalista ele fez uma pesquisa então sobre atletas, profissionais, generalistas, e isso incluía desde não necessariamente um jogador de tênis ou um músico já começado no seu principal instrumento ou já começado jogando tênis. Ele analisou que os melhores eles obtinham uma vantagem ou pelo menos um diferencial em relação àqueles que somente fizeram a mesma coisa desde sempre, ou seja, somente praticaram tênis, somente praticaram guitarra, vamos supor que seja esse um instrumento, naquela ideia das 10 mil horas, e ele analisou que aqueles que começaram com uma bateria, com, de repente, um saxofone, um teclado, ou jogou um handball, jogou um futebol, jogou basquete, e depois foram se especializar no tênis ou na guitarra, né? Ou seja, eles se experimentaram antes de decidirem aquele instrumento ou aquele esporte que eles iriam, então, seguir na vida. Eles conseguiram, assim, trazer diferenciais no futuro, trazendo referências de outros campos enquanto atuavam no seu principal campo no qual eles são especialistas. E é nessa ideia que a gente vai construir aqui a nossa comunidade, falando um pouquinho sobre tudo e um monte sobre nada, a gente poder experimentar e transitar por diferentes assuntos e absorver diferentes conhecimentos sobre tudo. Um outro conceito muito legal também é o profissional em T. Tá? Então imagine um T
em que a especialização seria essa parte vertical do nosso T, a nossa base, que quanto mais a gente se especializa, mais ela vai aumentando. Porém, a parte horizontal do nosso T, ela geralmente então acaba sendo menor. E a ideia é que a gente aumente ela cada vez mais, sendo generalista, conhecendo diferentes conhecimentos, diferentes áreas, para que a gente possa gerar novas e diferentes combinações. Então, quanto mais a gente se generaliza, mais combinações serão possíveis com aquilo que nós somos especialistas. Outra coisa trabalhada aqui no livro é em relação às analogias. Justamente essa questão de trazer exemplos de fora e associá-los à situação, um contexto ali em que você está especializado, para trazer soluções diferentes, que seria o famoso pensar fora da caixinha. E muitos profissionais da 3M utilizam dessa ferramenta, dessa analogia, e muitos deles não necessariamente são especializados em questão de indústria ou fabricações. Eles vieram de outros campos e justamente essa convergência entre eles, essa soma, essa colaboração de diferentes campos por meio deles, acaba trazendo diferentes soluções que a gente conhece na empresa, como o Post-it e assim vai. E aqui no Desnichados, o nosso propósito vai ser justamente não ter nicho, trazer conteúdos de diferentes campos, sempre numa pegada talvez mais de conhecimento, curiosidades, para que a gente possa agregar aí justamente nesse generalismo do nosso T. A ideia é que a gente use do prefixo des, então, para trazer e direcionar qual que seria o propósito do vídeo. Então, teremos desreflexões, desreviews, descursos, desleituras, tá? Uma série de desnichados para que a gente possa trabalhar diferentes assuntos, tenha uma certa cronologia entre eles, vocês possam sugerir também algo que a gente possa trazer por aqui e trabalhar para aumentar aí essa base do nosso tesão, ter cada vez mais um tesão aí generalista. Beleza? Então esse foi o nosso Manifesto Desnichados. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa comunidade. Participem, colaborem. Nós também traremos vídeos não só aqui no YouTube, mas no Instagram, no TikTok, no Shorts, tudo que for possível. De repente trazendo em diferentes formatos e não necessariamente sempre o mesmo conteúdo. Então pode ser que a gente trabalhe de certa maneira algo aqui no YouTube, para o Reels acabe sendo diferente, para o TikTok também a gente grave de outra maneira, traga de repente algum conteúdo diferente, para que a gente possa também ser essa uma das estratégias de diferencial. Vejo vocês estão no próximo vídeo, já vão se inscrevendo aí, todas aquelas coisinhas de sempre. Beleza? Desnichados está no ar. Sim.